Hoje nós vamos falar sobre os cordões energéticos, porque toda vez que eu coloco alguma coisa sobre corte energético, as pessoas me questionam como funcionam os cordões energéticos. Então hoje nós vamos falar sobre os cordões energéticos e eu estou aqui com o meu livro de pesquisa, né? Doutrina e Teologia da Umbanda Sagrada, é onde eu me baseio, onde eu estudo, e eu vou explicar para vocês o que diz a visão de Rubens sobre cordões, depois vou dizer sobre o que eu aprendi nas magias naturais. Então, os cordões energéticos são ligações eletromagnéticas que se estabelecem em nível espiritual, entre pessoas e espíritos, espíritos e espíritos, pessoas e pessoas, tá? E espíritos e pessoas. Então, pode vir de um encarnado para um desencarnado, de um desencarnado para um encarnado, 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 desencarnado, desencarnado, ok? O surgimento dos cordões, ele depende dos sentimentos que a gente vibra. Então, toda vez que essas ondas magnéticas são projetadas, elas encontram a outra ponta do cordão energético. Então, vou dar um exemplo. Eu sofri uma agressão de uma pessoa chamada Maria. E Maria saiu da minha vida. Desfiz relações com Maria, não falo mais com ela. Todas as vezes que eu me lembrar daquela agressão, eu religo o cordão energético com Maria, ativando lá na Maria um sentimento que ela teve por mim no momento da agressão. E isso volta tanto para mim quanto para ela. Por isso a necessidade de cortar os cordões. Mas existem alguns tipos de cordões, né, que ele explica. E eu vou dizer para vocês. Então são os cordões divinos, que surgem a partir da vibração íntima de sentimentos virtuosos e que nos ligam mentalmente às divindades. Os cordões cósmicos, que são vibrações de sentimentos viciados, através das pessoas e seus polos negativos, tá? Vibrando sentimentos negativos, então são sentimentos de raiva, de ódio, de mágoa, de decepção. Depois tem os cordões naturais, que direcionam energias geradas em excesso pelas pessoas, que podem ser positiva ou negativa. E aí a gente vai falar desses cordões naturais quando a gente fala de tragédias coletivas. Todo mundo começa a vibrar na mesma dor, na mesma tristeza. E isso criam esses cordões naturais, ok? Depois nós temos cordões magnéticos, que são vibrações magnéticas mentais que ligam seres ou espíritos a outras pessoas ou espíritos, tá? São os cordões que a gente usa para se ligar às pessoas, seja através do amor ou através da dor. E depois os cordões energéticos, que são os projetados através de magias. Então, quando a gente fala de corte de cordões, nem sempre são cordões energéticos, porque nem sempre vamos cortar o cordão de uma magia negativa, uma magia negra. Podemos cortar cordões magnéticos, que são de ligações entre pessoas. Então, um casamento que acabou e as pessoas ainda vibram se religando. Uma pessoa que saiu do trabalho e ainda continua vibrando a vontade de estar lá, de fazer parte daquilo. Ela não quer mais trabalhar lá, mas ela ainda sente essa falta. Por quê? Porque há essa vibração desse cordão magnético por meio de alguém que ainda está lá e religa ela a todo tempo àquele lugar. Então eu espero que eu tenha esclarecido como funcionam os cordões e só dizer que corte energético não pode ser feito nem para pai, mãe e nem filhos. Essas ligações não podem ser cortadas, a gente só pode fazer limpeza energética nesses casos. Em todos os outros casos, sejam com pessoas, situações ou lugares, nós podemos fazer corte energético. A melhor lua para se fazer um corte energético é a lua minguante, tá? E eu espero que vocês tenham se esclarecido como funcionam os cordões e os cortes energéticos, ok? E venham participar desta magia maravilhosa.